Muito boa noite a todos. Uma alegria a gente estar mais uma semana juntos. Esta é a primeira terça-feira do mês, portanto, nós sabemos que, de acordo com o ritmo de trabalho do centro, é o dia de estudo do Livro dos Espíritos. E, antes de a gente começar com as questões de hoje, a gente faz a nossa oração de abertura. Alguém se habilita a fazer a nossa oração de abertura? Eu falo. Não, pode, tá? Olha, Paulo vai fazer com a gente hoje. Vamos lá. Pai amado, nós nos agradecemos por mais essa maravilhosa oportunidade de nos reunirmos com esta família espiritual tão abençoada, Senhor, com quem trocamos, com quem aprendemos, com quem crescemos. E pedimos, Pai, a vossa bênção. Abençoe nossa reunião. Abençoe cada alma conectada à egrégora desse centro de amor. Abençoe todos os irmãos encarnados, todos os irmãos desencarnados, todos os mentores, todos os irmãos necessitados, todos aqueles, de alguma maneira, se perdem na ignorância. E todos nós, muitas vezes, nos vemos nessa situação. Então, nesse dia de estudos, Pai, pedimos a vossa luz, a vossa proteção, banhados e somos pelo vosso amor, representado pelo manto azul de proteção da Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode ficar com o microfone, que eu vou virar a câmera. Mas aí você fala aqui, né? Não, eu vou virar a câmera para cá. Fica você com o microfone, que eu vou ficar com o outro. Amigos, agora a gente vai virar a câmera para fazer a nossa reunião. Oi, Caroline. Oi, Glória. Então, já aproveitando aqui e para que estamos juntos. Acho que agora. É que eu estou tentando fazer a câmera ficar retinha aqui. Ficou, né? Então, deixa eu só colocar no speaker aqui. E, pessoal, como hoje é a primeira terça-feira do mês, então a gente tem essa nossa reunião de estudos e a gente sempre busca fazer comentários e tudo mais aqui. E também seria bem interessante até que nós tivéssemos a participação de todos, viu? Se alguém sentir vontade de fazer algum comentário sobre a questão que a gente está lendo, eventualmente tem alguma dúvida, enfim, já tem aqui, já coloquei na posição de que cada um pode tirar silencioso do seu aparelho, tá bom? Então, seria bem interessante até todos também torta a imagem, né, gente? Deixa eu dar uma minutinha, né? Esse, Adriano. Peraí. Assim ficou melhor, né? Ficou. Eu acho. Então, agora ficou melhor a imagem. Bom, então, nós estudamos até a primeira terça-feira do mês anterior, até a questão 345,
portanto, a partir de hoje, a partir da 346. E na 344 e 45, que foi as que nós vimos na vez anterior, elas tratavam do item 2, chamado União da Alma com o Corpo, aborto, que está dentro do capítulo 7 do livro, que trata do retorno à vida corporal. Então, nós estamos estudando esse trecho em que os espíritos vão nos elucidando sobre as questões relativas ao retorno à vida corporal, enquanto nós estamos na condição de espíritos. E eles vão elucidando para nós em relação às questões que foram feitas. A 346, a pergunta foi colocada da seguinte forma: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? E os espíritos responderam de uma forma absolutamente objetiva e sucinta: escolhe outro. E aí, na sequência, a 346A, qual pode ser a causa dessas mortes prematuras? E os espíritos responderam: as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Então, aqui, a gente pode refletir um pouquinho sobre essa questão, né? A gente sabe, pelo que a gente já estudou até agora, né, que nós temos muitas vezes a possibilidade de participar do planejamento de uma encarnação. É possível isso. E todo planejamento de uma encarnação, ele é precedido de muito trabalho. Existem os setores, vamos chamar assim, vamos chamar departamentos, o que seja, né, na espiritualidade, que vão cuidar. E como eu até costumo dizer aqui, eu fico imaginando que deve ser um software tão complexo, tão sofisticado, que pode estabelecer aquilo que, né, como linhas gerais, que a gente sabe que no planejamento reencarnatório, nada é definitivo, e nada é alguma coisa do tipo assim, é destino passar por aquilo. Não, são colocadas linhas mestras, linhas gerais, sendo que a gente sabe que existe também o livre-arbítrio de cada ser. Então, existem direcionamentos, né? E a gente vai, dentro das possibilidades de cada espírito, ter acesso ou não ao planejamento da reencarnação. E aqui é perguntado, então, e se o espírito escolher um pouco, por quê? Para que toda essa complexidade possa se realizar no plano da Terra, em que família vai nascer, com que tipo de características físicas, porque a gente sabe que tudo está interligado, nada é acaso, características físicas, genéticas, tudo tem um sentido, tem um propósito, né? Comentar uma coisa assim, que há pessoas que falam assim, mas como? Eu não escolhi nascer lindo, maravilhoso? E aí, de outras pessoas que eu conheço, né, já perguntaram isso, mas como? Eu não escolhi nascer o Brad Pitt? Eu passei 10 vezes pela fila da beleza. Aí eu falo assim, não, você escolheu assim, né? Enfim, mas é possível, enfim. Isso é uma brincadeira leve, mas basicamente é isso mesmo. Existem algumas questões que já são direcionadas. E aí é claro que as coisas vão acontecendo de acordo com os nossos posicionamentos durante o nosso processo de vida na Terra. E aqui foi perguntado, então, e se aquele corpo que ele escolheu para nascer, ele morre antes de nascer? Então, a gente aprendeu antes que o processo de reencarnação, ele se completa, a união da alma com o corpo, ela inicia-se na fecundação, mas é uma conexão delicada, frágil, que ela vai se fortalecendo conforme a gestação vai transcorrendo, e ela vai completar essa união da alma com o corpo no nascimento. Então,
vai que, eventualmente, a gente sabe disso, ocorre que acontece alguma coisa e a criança natimorto, como é o termo técnico, né? Nasce sem a vida. E aí o espírito, o que acontece com ele? Aí os espíritos responderam, ele vai escolher outro, né? E é claro, essa resposta é sucinta, mas a gente sempre sabe que existem muitas consequências em relação a isso. E na sequência, foi perguntado, e por que acontecem essas causas prematuras? E os espíritos responderam, na maior parte das vezes, não quer dizer que tudo né, nada é definitivo, na maior parte é devido a causas físicas, ou seja, causa das mortes são as imperfeições da matéria. E aí eu queria que a gente levantasse aqui uma questão que foi levantada quando a gente, né, fez esse estudo de forma presencial aqui. Qual que foi a questão mesmo, Ninote, que você colocou com relação a isso? Na verdade, eu tive dificuldade de entender essa resposta. Para mim, eu acho que a causa primitiva, se é que a gente pode chamar de causa primitiva, ela precede a imperfeição do corpo físico, né? Porque o corpo físico ele já vem imperfeito, ele já estava programado para a vida imperfeita. Então, me causou uma certa estranheza nesse sentido. A causa primitiva, na minha visão, não é a imperfeição do corpo físico, mas isso já foi planejado, se é que se pode usar essa expressão, na espiritualidade. O corpo já veio com essa imperfeição, que já sabia que o resultado era esse. Foi só isso. E vocês aí de casa, vocês têm alguma observação em relação a essa questão ou em relação à observação que o Nivaldo fez? Alguém quer fazer alguma colocação de entendimento? Bom, tem manifestação por enquanto. Você quer fazer, Jussara? Então, só abre o seu microfone aí. Pode falar. Eu acho que quando acontece é por também desistência do espírito, que ele, a hora que ele vê ou que ele percebe como vai ser a reencarnação dele, ele desiste e daí ele, sei lá, entra num acordo, ele desiste de nascer e daí nasce o neném morto. Eu também penso assim. E a prova maior fica para os pais, que vai ter que lidar com toda essa questão de aquela gravidez ir quase a termo e daí ter esse rompimento. Isso. Inclusive, na sequência, né, a gente tem a próxima questão que fala exatamente nesse sentido, sabe? Que é a 347, que diz assim, que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Aqui, no caso, está falando poucos dias depois de nascer. Ali tinha falado um pouquinho, né? Tinha falado sobre o espírito, o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer. Antes de nascer. Você sabe que as questões estão, sim, interligadas, né? E se são situações que acontecem mesmo. E você tem toda a razão quando você colocou, porque a resposta dos espíritos foi exatamente essa. Aqui a pergunta foi, que utilidade pode ter, então, para o espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? E os espíritos responderam, o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, é uma prova para os pais. Então, a gente precisa sempre ter, né, esse cuidado, porque a gente está lendo devagarinho, é uma questão atrás da outra, algumas questões estão interligadas com coisas que nós já vimos e outras que vão ser trazidas na sequência, né? Mas a gente sempre precisa lembrar de algumas coisas que também já foram vistas antes. O espírito, quando ele está passando por um processo do planejamento reencarnatório, como disse o Adriano aqui um pouquinho antes,
ele vai passar quase como fosse por uma internação, por um processo realmente de preparação. E a gente sabe que a partir do momento que houve a fundação e que começa o processo de união daquele espírito, o espírito vai passando por um processo de adormecimento, ele vai perdendo, né, a sua racionalidade, o seu entendimento. E quanto mais a gestação vai se desenvolvendo, mais aquele espírito vai se unindo e atingindo um grau de consciência, e que essa consciência está rasa, entra mesmo num processo de esquecimento. E a hora em que, se eventualmente acontece, como disse o Nivaldo, houve até algum planejamento, alguma determinação de que o espírito estaria sendo gestado, mas aquele corpo ele já foi preparado para morrer antes de nascer, eventualmente esse espírito pode ter tido ou não consciência anterior ao processo de gestação de que aquele corpo iria morrer. Então, é possível, né, a gente está colocando como hipótese, é possível que ele já soubesse que ele iria passar por aquele processo, mas que aquele corpinho não ia chegar a termo e nascer vivo, mas mesmo assim ele concordou em participar desse processo, como diz né, também como relativo à questão a provas para os pais, e muitas vezes também, como tinha dito a Maria Clara um pouquinho antes, às vezes o próprio espírito precisa especificamente daquele tempo de gestação para algum tipo de recomposição do perispírito dele, né? Então, assim, as situações são as mais variadas, a gente vai aprendendo sempre. Então, a gente sabe que existem as situações em que um corpo, pelo que os espíritos falaram assim, de uma forma geral, na maioria das vezes, aquele corpinho já vai trazer uma imperfeição na matéria, para que o espírito passe pelo processo gestacional, e sempre há objetivos, nada é por acaso, e também há outro processo em que acontece, sim, todo o processo da gestação, e a criança nasce, mas ela vive pouco tempo. E aí os espíritos nos dão esclarecimento de que, nesses casos, o espírito em si, por ele ter passado por todo o processo gestacional, ter entrado em todo aquele processo de esquecimento, de trazer a consciência para um nível absolutamente infantil, no sentido, né, de bebezinho, que não tem consciência, ele vai depois só crescer junto, a consciência vai se desenvolvendo junto com o desenvolvimento do organismo. E é o nosso processo, nós passamos por isso. Acontece que ele passa por isso e ele eventualmente vai morrer depois disso, só que se ele morre pouco tempo depois de nascer, a consciência dele ainda não está desperta. Então, para ele, como foi dito aqui, a consciência não está desenvolvida o suficiente. Portanto, a importância de morte para ele, espírito, praticamente nula. O que vai mais ser importante, né, vai ser mais afetado, vai ser a família, no caso, mais diretamente, claro, os pais daquela criança, né, e as questões que são relativas a uma gestação. Mas acho que é isso que a gente trouxe nessas duas questões. Alguém tem alguma observação? Obrigada, Justana, por ter observado, foi muito importante. É tão bom, gente, a gente ter, né, participação do pessoal de casa. Fala aí, Juju. Teve uma vez que eu ouvi uma palestra, uma fala do Chico Xavier, que ele fala que quando acontece, vamos dizer assim, mais ou menos isso, e que a criança vem, né, para viver pouco tempo, é para conseguir reformar, eu não estou sabendo a palavra, Reconstituir, órgão, reconstituir algum órgão que foi lesado em experiências passadas. E que sempre que acontece isso, as mães que vai ter esses filhos,
elas ganham muitos pontos, né? Vamos dizer assim, ganham muitos pontos com Deus, entre aspas. E que são só as mães mais amorosas que têm, que consegue ter, perder os filhos, né? Perder entre aspas, e também as mães de filhos especiais, porque elas são mães escolhidas a dedos pelo plano superior. Perfeito, Né? Isso eu achei muito importante, né? perfeito. Porque quando a gente passa nesse processo da gente perder, né? Perder entre aspas, da gente ficar longe um tempo do filho, do neto, do meu caso, Uhum. eu me agarro muito nisso, que eu me sinto às vezes especial. Eu ainda não sou especial, mas eu estou tentando ser, porque eu fui escolhida para ser forte e para conseguir amar aquela pessoa durante aquele tempo e que foi tão importante para a gente, né? E que eu fui escolhida a dedo para passar por isso, né? Então eu acho isso muito importante também, né? E a gente não sabe o porquê, né? Um dia a gente vai saber, mas o porquê a gente ainda não sabe. A gente pode muitas vezes não saber os porquês das coisas, mas talvez a gente É, sempre buscar o sentido do para quê, né? Talvez para para quê? a realidade desse trabalho interno até, não sei, não ocorre agora, Sara, mas assim, até para um trabalho de autorreconhecimento das qualidades que a pessoa tem. A gente não é uma questão de ser orgulhoso, mas muitas vezes a gente precisa reconhecer as nossas características e fazer a nossa autoestima ser fortalecida. Então, se sentir como uma pessoa especial nesse sentido amoroso, de reconhecer o quanto foi boa essa experiência, esse tempo que houve com essa criança, e que cada vez mais a gente fortalece também a nossa fé de que não há caso e que também não há separação eterna. É uma separação temporária. Então, o trabalho da aceitação, da resignação positiva, do estabelecimento, do reconhecimento da sua força, da força que você dá para os pais dessa criança, né? Enfim, é tudo isso muito importante, né? A gente sabe que não há casos. E Paulo quer falar uma coisa? Não. Hoje, dentro disso que a gente estava falando bem, hoje no trabalho, a gente comentava com colegas lá, sobre algumas provações que na hora, depois que a pessoa está passando, ela descobre forças que ela não sabia que tinha. Então, aí, nós começamos a falar, puxa, muitas vezes, o despertar daquela força exige passar, entre aspas, por aquele perrengue, por aquela privação, por aquela situação difícil, né? A perda de um filho, de um neto, de um ente familiar querido, amado, bem jovem, é uma prova muito difícil, mas que consegue, tem o poder de despertar em nós sentimentos e capacidades de superação que a gente não iria, talvez, Nem saberia que tinha. nem saber que tinha, nem experimentar, se não fosse aquela situação adversa. Descobrir, inclusive, a capacidade de amar. Como é que você imaginava que você tinha o poder de amar tão incondicionalmente a partir daquela situação? Então, você descobre que é possível em você. E amar além da presença física, né? Sim, principalmente. Você reconhece. Você vai estar capacidade. Excelente, porque o amor é um aprendizado. Exato. E possibilidades de teria de realizar aquele aprendizado, aprender aquela lição de amor, se não fosse aquela situação. Por mais dura que ela seja. Exato. E É isso mesmo. É muito, para mim, acho
é o crucial das provas nossas. É isso. E aí, alguém tem alguma observação a mais, gente? A 348 diz. Para só mais uma coisa, e que a Jussara disse também, o Chico colocou bem, né? Nós temos que nos lembrar que nós somos eternos, como espíritos, nós não temos fim. E nos acompanha na nossa jornada, por milênios, um corpo espiritual. E esse corpo, muitas vezes, precisa ser restaurado em alguns pontos. Então, aquela criança ficar naquele período para ter, por exemplo, aquele rim, ou aquele coraçãozinho, ou aquele fígado inteiro. A Fran contava de uma gestação na família. Uma gestação na nossa família em que houve a gestação completa, 9 meses, e no último ultrassom foi descoberto que o bebê estava morto dentro da barriga da minha filha. E que se descobriu que ele estava todo formado. Estava formadíssimo, a criança estava perfeita fisicamente. Então, né, enfim, outras causas aconteceram, mas independente, não sabemos exatamente, mas em termos de formação, o bebê estava perfeitinho. Daí que ele precisava exatamente... Poderia ser para aquele espírito, no seu perispírito, no seu corpo espiritual, aquele momento, aquele período, como uma possibilidade de, por meio da reconstrução do órgão físico, isso refletir no órgão perispiritual e no corpinho perispiritual dele, ele ter aquela recomposição daquele fígado, daquele rim, daquele corpo. Normalmente, isso ocorre em casos de ou suicídio ou de aborto. Então, há essa necessidade de recompor esse espírito, né, que foi danificado naquele processo. No mínimo, um desses dois casos. Ou suicídio indireto, né? Excesso de bebida. Então, mas é um suicídio direto, um acidente. Vai saber, né? As causas podem ser... Sim, vários, Mas, de qualquer forma, a gente sabe que não há casos. E que também tudo tem sempre uma finalidade, mais até do que as razões pelas quais a gente possa ficar se lamentando, né? Mas essa questão da reconstituição dos órgãos, inclusive do corpo, não sabemos, às vezes é necessário que haja um período, mais 5 anos, mais 10, mais 12, mais 20, né? Cada história realmente carrega em si uma posição enorme de fatores. E na 348, a questão é, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Então, aqui está falando do que eu imagino, tanto na questão de que não nasce vivo, já morre antes de nascer, quanto aquele que nasce e morre logo em seguida. E os espíritos responderam que o espírito sabe algumas vezes, mas quando o espírito escolhe um corpo, que já ele sabe que este corpo não sobreviverá, tem alguma questão própria ali, se o espírito escolhe para encarnar este corpo, é porque ele está recuando ante a prova, é porque ele recua ante a prova. Que prova? A prova da existência, a reencarnação, né? Então, para ficar bem claro, quando o espírito sabe com antecedência que o corpo que ele escolheu não tem possibilidade de viver, seja porque nasce morto ou porque nasce e morre em seguida, e aí os espíritos responderam que ele sabe algumas vezes. E a gente não tem condição de saber que frequência é essa, que tipo de espírito sabe, que espírito que não vai saber, não importa. Mas quando o espírito sabe e escolheu realmente aquele corpo, isso significa que é porque ele está recuando ante a prova que é a existência na Terra. Bem, e a gente daqui ainda comentou, mas é claro que toda escolha tem as consequências, né? Então a gente sabe que isso também terá as consequências nesse sentido. E um colega também nosso fez uma observação em relação a essa questão de que
A gente coloca aqui sobre nascer, viver um tempo ou não, escolher, recuar de encarnação. Mas se a gente for pensar no nosso dia a dia, quantas vezes a gente recua diante de determinadas questões, né? Quantas vezes nas coisas mais simples da vida, o que é isso, se não, por exemplo, a procrastinação? Você adiar ter que fazer determinada coisa. Eu recuo diante daquilo, é claro que depois vai ter consequências, você vai se atrasar em alguma coisa, você não vai cumprir determinado prazo, mas a gente pode fazer esse paralelo, né, essa analogia. Assim como o espírito eventualmente pode recuar diante da prova que é a encarnação, nós também, enquanto estamos encarnados, muitas vezes recuamos diante de determinadas provas, né? Bom, 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Os espíritos responderam, nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Então, é aquilo que a gente já falou bastante também sobre os planejamentos reencarnatórios, né? Então, existem as mais variadas questões relativas a uma encarnação. E, eventualmente, pode acontecer de que o espírito tem esse fato de ou não chega a nascer ainda com o espírito encarnado, já ocorre o processo de separação do espírito do corpinho antes de nascer, outras vezes logo depois de nascer, e se isso ocorre, algumas vezes, se há dentro do planejamento já essa questão, pode acontecer ele reencarnar logo em seguida, mas não necessariamente, é porque sempre necessita-se de um determinado tempo, e aí, obviamente, esse tempo vai variar, de acordo com cada encarnação. E a 350, o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? E os espíritos responderam, né? Eles meio que confirmaram essa questão que Kardec colocou. Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe o que escolheu. Está falando aqui, quando a gente está encarnado, a gente não tem lugar de esquecimento, a gente não sabe que escolheu essa vida, né? O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. E, se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Então, aqui está uma questão também bem forte para a gente pensar. Só como, né, recapitulando aqui. Quando o espírito está unido ao corpo, então já nasceu, já está encarnado, ele vai lamentar a escolha feita? Ele vai se queixar? Ele pode se queixar da vida que ele tem, lógico. Mas ele vai lamentar a escolha? Não, se ele não tem consciência de que escolheu, né? E, no caso, se ele está encarnado, e obviamente não vai lamentar uma escolha de que ele não tenha consciência, mas o que pode acontecer é que ele pode sentir, e a gente vê isso acontecer, que uma pessoa, muitas vezes, sente que aquilo, as situações pelas quais ela passa, as situações que ela vive, são muito pesadas, é uma carga muito forte. Então, de repente, ela pode entrar num processo de achar que ela não tem a força suficiente para poder prosseguir e ela pode recorrer ao suicídio, já que o livre-arbítrio existe. Mas não existe nunca, a gente sabe, planejamento encarnatório que tenha como finalidade o suicídio. Isso não existe, né? O que existe é uma possibilidade de a gente encarnar e vivenciar aqui situações que vão nos fazer crescer, já que a finalidade da vida é a gente ter uma evolução como espírito, como ser. Agora, o procedimento de dar fim à vida física não é planejado. Isso vai decorrer do livre-arbítrio de cada ser.
e daí vem uma série de outras questões. Eu queria lembrar, pelo muito que a gente vê aqui nos atendimentos, eu acredito que todo mundo aqui já viu, às vezes por ignorância mesmo, dá a impressão que o peso é por conta da encarnação. Mas o peso, ele já vem de alguma coisa que foi vivida antes, que o autoesquecimento faz com que a gente não se dê conta. Ou seja, mesmo que a pessoa tire a própria vida, isso não vai resolver. É uma coisa assim que, para mim, foi uma das grandes constatações, isso não é crença, isso é algo que eu já vi várias vezes aqui durante o atendimento, inclusive de pessoas que nos procuram porque já tiveram algum tipo de tentativa de suicídio, então está passando por tratamento, e aí quando nós vamos conversar, volta e meia aparece uma tendência de uma outra vida, e essa tendência não é ela tirando a vida que vai resolver, né? Então, isso eu sempre gosto de mencionar, sempre quando alguém me fala que está nos críticos, olha, procura uma ajuda, vai no centro espírita, ou procura alguma outra linha que você se considera mais próximo dentro da linha espiritual, porque não vai acabar o problema com o fato de morrer. Você apenas vai passar a vivenciar esse problema de uma outra forma e sem uma ferramenta que lhe foi dada para resolver mais fácil. Está pesado, mas essa possibilidade que você tem hoje ainda é a mais amorosa que você tem para resolver a situação. Amém. A Fran sempre convém, o Adriano estava comentando também, acho que até pela experiência dele de consultório, que realmente há pessoas muito sensíveis que tocam especialmente o coração delas, as injustiças do mundo, as amarguras do mundo, as dificuldades do mundo. É verdade, existe. Mas eu chamo sempre a gente para aquela fé raciocinária. A gente parar um pouquinho e pensar. Por que a gente encarna? Nós encarnamos para progredir, para ganhar, como fazendo uma preparação, uma musculatura moral, uma musculatura espiritual. E ninguém ganha músculo sem passar por um esforço. Você não ganha condicionamento físico, ou condicionamento espiritual, ou condicionamento moral, sem passar por um perrengue, por uma dificuldade. Agora, a Gisele lembrou bem, essa dificuldade, ela é uma certa folga até para a nossa capacidade de suportar. Ela nunca está acima das nossas forças. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver pessoas em condições adversas muito piores. E se a gente olhar também, a Fran sempre fala isso, se a gente olhar também os recursos que a gente tem, a gente começa, na verdade, a agradecer, porque são muito mais dádivas do que provações. Então, vem uma provação, mas vem 3, 4, 10, 50, centenas de ajudas durante aquela provação. Então, vamos lembrar sempre disso, né? Que a nossa fé raciocinada nos ajude a buscar. Não é fácil, não é fácil. O Adriano falava que a gente tem que realmente compreender o drama pelo qual passa a pessoa com ideação suicida. É um drama, é uma dificuldade. Não é fácil, mas é possível. É possível. Gisele falou bem, procure ajuda, ajuda virá. Um movimentozinho de ajuda é suficiente para vir um monte de ajuda. Aqui eu tenho. Esse é mais os dois. Chiquitoso. É, Com certeza. tinha até uma celebridade. Um flash. Então, ó, eu reforço. Tem espíritos que são mais sensíveis. Eu vi, por exemplo, que estava passeando com um cachorro
eu e meus filhos. Cada um tem um cachorro. Tem o Scooby, que é um dog alemão, que é Bezerro, tá muito bezerro. e aí tem a Luba, que é uma pastora. Quando estão os dois, eles ficam disputando quem tá no comando. Tá? E assim, o Scooby é grande e ele faz muita força. E eu tive que dar uns trancos no cachorro para segurar ele. E nisso aí, o Miguel, ele é muito sensível. Ali eu percebi, sim, pessoal, é o meu filho Miguel. Quantos anos? 8 anos. 8 anos. Aí eu percebi a sensibilidade dele. Quando eu dei um tranco no cachorro, ele começou a chorar. Aí eu falei, filho, eu tenho que puxar, porque senão ele me puxa. Aí ele chorou mais ainda. Então, assim, doeu aquilo mesmo. Doeu. Então, assim, a Clara também, mega sensível. Eu faço algumas coisas que ela fica extremamente irritada, em situações que não gosta. Então, às vezes eu faço brincando, às vezes eu escapa. Sim. Mas Sim. aí eu trago essa situação do espírito que não suporta, por exemplo, ter uma criança abandonada na rua, que, cara, rasga ele no meio. Então, assim, é muito doloroso. Aí, o que pode dar suporte para esse espírito passar essa dor? A espiritualidade. E isso é em qualquer religião. Não importa ser espírita, evangélico, dentro da batista, não importa, não importa. A espiritualidade, eu sempre falo isso, a espiritualidade, ela vem para nos dar suporte para passarmos dentro dessa situação as nossas dificuldades. Ela não vai tirar a dificuldade da frente. Não vai abrir o nosso caminho. Ah, vamos abrir caminho aqui. Não vai abrir caminho nenhum, né? Não, mas ela vem te dando respaldo. Muitas vezes é quando você está caindo, ele te dá um empurrãozinho. Ou quando você cai mesmo, ele estende a mão. Então, assim, para você continuar, né? Então, nessas situações que são mais difíceis, depois eu pedi até para o Nicolau ler uma mensagem do Heitor, eu nem lembrava dessa mensagem, mas mensagem super importante, super tocante, que fala sobre esse processo, né, do suicídio. E trazendo novamente que a importância da espiritualidade na vida da pessoa que às vezes vê o suicídio como uma saída, né? Como tá tão difícil, está tão doído, não só daquela pessoa, mas da família também. A família, antes que aconteça o processo, a família pegue dentro da espiritualidade para que até tenha habilidade no sentido, eu digo assim, quando se fala de musculatura espiritual, né, musculatura, quanto mais nós praticamos a nossa fé dentro da instituição, seja ela qual for, mais sensíveis nós devemos ficar. Então, há uma facilidade maior dos nossos mentores falar e a gente sentir como uma intuição, ou dos anjos soprarem nos nossos ouvidos, ou dos santos passarem, falarem. Todos nós, quanto mais praticamos a espiritualidade, mais capacidade nós temos de sentir e ouvir. Lógico, falando que você vai ouvir como se estivesse falando do seu lado, mas você vai sentir aquela questão da intuição, aquela questão que às vezes incomoda, e você, não, vou fazer isso. Ou em sonhos. Quantos de nós recebemos mensagens em sonhos, mas muitas vezes não damos a atenção devida? Então, a espiritualidade ela é muito importante.
para passar a nossa experiência de cristianismo. Cada um de nós temos as nossas missões. Eu acredito que eu encontrei a minha dentro de um centro espírita, trabalhando, focando nisso, dentro da espiritualidade. Isso é gratificante, mas ao mesmo tempo, todos nós, eu digo todos nós, de segunda para terça ou a terça-feira, é um dia que muitas vezes é um dia difícil, ou é uma noite que você não dorme, que você é atacado, que você muitas vezes tem situações de discussão do nada. Então, assim, fica tudo à flor da pele. Então, a terça-feira é um dia que tudo, ou muitas vezes, acaba sendo que temos dificuldades para chegarmos ao centro espírita, ou dificuldades para abrir. Quantas vezes, aqui mesmo no centro, a gente tem dificuldade de abrir ou acessar o Zoom, ou cai o Zoom, ou cai a internet, ou cai... E assim, são situações que podem acontecer. E do dia a dia. Então, o orai, vigiai, o vigiai e orai, eu diria que na terça, de segunda para terça, a terça-feira inteira, ela tem que ser redobrada. Então, assim, né? Por quê? Porque é onde mais seremos testados. Então, isso é muito importante para a nossa vida, da nossa prática espiritual, né? Da prática da nossa espiritualidade. E isso irá trazer esse conforto, esse respaldo, essa musculatura que o Nicolau coloca para a nossa vida. Em nenhum momento, até para Paulo de Tarso, Jesus disse a Paulo: daqui para frente você vai ser um cara legal, sua vida vai ser legal, vai ser muito bacana. E ele só respondeu: o que queres que eu faça? Já começou ficando cego. Pronto. Além de cego, então, assim, o que queres que eu faça? Foi Foi a única resposta que Paulo deu para Jesus. E é cego, agora Somente. Então, assim, dentro da prática da espiritualidade. Em nenhum momento nós colocamos que, olha, Nicolau, a gente tem muitas vezes as dificuldades de fechar no caixa do centro, né? Eu estava chateado com isso e tal, não sei o quê. Aí o Nicolau falou para mim assim: Leandro, toda casa honesta, ela sempre passa por dificuldades financeiras. Que me deu um conforto. Poxa, mesmo, né? Porque assim, se fosse uma casa desonesta, dando dinheiro, pegando, fazendo. Eu estava com todo mundo por dinheiro, ninguém reclamar de nada. Então, assim, isso me deu um conforto mesmo, né? Então, mas vamos lá, vamos pedir a Deus. Sempre chega, sempre alguém traz alguma doação a mais, sempre alguém chega de forma muito amorosa, auxilia, ou sempre nós temos, graças a Deus, também dá suporte para poder auxiliar com a questão das cestas básicas, que a gente sempre faz essa campanha todo mês, né? São 35 famílias que recebem as cestas básicas. Então, não é fácil. Qualquer movimento que a gente faça no centro é um movimento que é dificultoso, né? Hoje mesmo eu fiquei a tarde toda trabalhando aqui no esgoto aqui. Então, isso é uma forma de a gente cuidar. Eu corri o entupimento aqui. Então, mas ainda bem que eu tenho a ferramenta. Meu pai sempre dizia: o problema não é que eu não fazer, o problema é você não ter a ferramenta certa. Então vai embora. Então, ainda bem que eu tinha a ferramenta certa e trouxe hoje e consegui. Mas assim, essa frase do Nicolau, você falou: casa, uma casa honesta, sempre vai passar por dificuldades financeiras. Então, acho que e Deus proverá. Deus proverá, não é que eu vou ficar parado para Deus. Não.
que for falar, vou falar do centro, vou falar das necessidades do centro, vou pedir para as pessoas, e em algum momento a pessoa seja tocada e falou, vou te dar 10 textos, vou te dar 100 reais, vamos ajudar com a colocação da placa, vamos ajudar com pagar o aluguel, ou pagar o... Então, assim, mas essa fé, que eu lhe coloco que é a fé raciocinada, ela também não é fácil. Por mais que você acredita, ele só... Quando ele falou isso, quantos anos a gente está com o centro aqui? Está por 9 anos. Isso sempre fiquei angustiado. Depois de 9 anos, passando pelas situações, quando ele falou, puxa mesmo, isso me trouxe um acalento de falar assim, pô, não, a nossa casa é honesta. Quanto atestado de honestidade. Pá! Não, mas é uma coisa que nunca havia pensado, no sentido, né? Eu falo assim, poxa, porque a gente sempre quer o melhor, a gente quer fazer as coisas, quer fazer aquilo, a gente quer fazer um monte de coisa, mas é na nossa limitação, né? É no nosso tempo. Isso me confortou bastante. E as ajudas vêm, né? Hoje, por exemplo, veio um senhor aqui na porta, que é o Lima viu, ele falou, eu vou fazer o serviço de colocar a cobertura aqui, não vou cobrar nada. Poxa, que legal! Sabia? Cobertura de vidro aí na frente. Olha, tá vendo? E era uma coisa que a gente estava querendo fazer. Porque vai tocar campainha, morre. Quando está chovendo, poxa, que bacana, que legal. Ai, tá vendo? Olha como chega. Então, o Adriano lembrou de uma situação que aconteceu numa sessão de estudos há 7 anos e meio atrás. 7 anos e meio, a gente estava no estudo. Hoje a gente deu a questão 350. A gente estava na questão 47. São 7 anos e meio para 300 questões. São quase 1000 no número, então tem mais 14 anos. Mas nós estudamos, debatemos nessa sessão, a sessão ocorreu no dia 3 de novembro de 2015. Lemos a questão 47 e em seguida, após a gente comentar, igual nós estamos fazendo aqui com vocês, porque é muito aconchegante ter vocês, ter a participação de vocês, aí nós tivemos uma manifestação no próprio Adriano, do nosso mentor, do irmão Heitor, que é o diretor espiritual da casa. E ele sempre começa, né? Eu não vou ler toda a mensagem, mas uns trechos interessantes. Ele começa: como vão, meus queridos? Como sempre. E prossegue ele: é muito importante termos esta consciência de que tudo isso que estamos ouvindo e aprendendo tem como base o amor. Cada espírito que está sendo trabalhado, a casa lá era um sobrado, né? Então ele disse, lá em cima, cada espírito que está ali, postamente, se colocando à escada, cada espírito que está sentado ao lado, ou em pé, ou à porta, todos eles estão simplesmente vindo aqui por amor, assim como vocês. Nós, desencarnados, também estamos estabelecendo o amor como fronteira e como base para todos os trabalhos. Por isso, a importância da forma daquilo que você pensa para os trabalhos, para a ação, aos trabalhos de auxílio aos amigos perdidos na ignorância, auxílio daqueles que buscam para o corpo físico, auxílio daqueles que estão perdidos também emocionalmente. E aí ele discorreu bastante sobre a antiguidade, falou sobre questões que tinham ligação direta com essa pergunta número 47, né? Nós fizemos algumas perguntas, ele respondeu, e aí, em determinada parte, ele recomendou para nós a leitura de um livro, o livro é Brasil, Criação do Mundo, Parte do Evangelho, e aí ele falou assim, após essa recomendação: por isso, a importância de manter a coerência não só num centro espírita,
Aliás, a partir de hoje, 3 de novembro de 2015, reconheçam aqui como um centro espírita. E continuou ele. E o que é um centro espírita? O centro espírita é o lugar para reuniões espirituais. Quando você traz alguém de forma espiritual a você, isso é uma forma de amor. É uma reunião de amor. É uma reunião de luz. É uma reunião fraterna, espiritual, de alma. Lembre-se sempre disso, meus queridos. E o mês de dezembro, nós estávamos em novembro, né? Logo em seguida vinha o final do ano. E o mês de dezembro é um mês em que, espiritualmente, há uma necessidade muito grande, não só de dedicação física, mas principalmente da dedicação espiritual às preces. Não importa que seja aqui, ainda que seja em casa, realizem preces diárias, porque o mês de dezembro é um dos meses mais difíceis para aqueles envolvidos na questão do suicídio. Aí falam mais coisas, mas acho que o principal é isso. Então é isso, meus queridos amigos. A gente finaliza por hoje. Então, paramos com a questão da hora de 50. E na próxima terça-feira, então, o dia do tratamento espiritual. Tá bom? Então, que a nossa semana seja de paz. Agora a gente vai fazer uma oração, vai pedir aos nossos bons amigos espirituais que pediram, que é a nossa água, e a gente vai fazer. E a gente agradece a participação de cada um. A energia de cada um é importante. E, especialmente nesse sentido de que a gente cada vez confirma mais a reunião num centro espírita, em especial no nosso centro espírita, que com pessoas encarnadas é um número pequeno, a gente sabe que a gente tem uma assistência muito grande, né? E aí também, quanto maior assistência, maior a proteção. E a gente agradece profundamente por tudo isso, né? Especialmente pelo fato de estarmos juntos. Muito, muito, muito obrigada a cada um que participou hoje. Bom, Senhor Deus, agradecemos com muito amor todos que buscam a vida espiritual, caminho da luz, caminho da luz. Ó Pai, abençoe a cada lar que recebe nesse momento esta energia emanante. Emanamos através das preces, emanamos através das vibrações, emanamos através dos pensamentos. Possamos ter os pensamentos apropriados, amorosos, possamos, ó Deus, fazermos prece para aqueles que amamos e aqueles que não aprendemos a lidar. Ó Deus, possamos aprender a reconhecer a nossa energia. E que também possamos reconhecer a energia daqueles que estão. Divino Mestre, tantos anos se passam e cada vez, quando volto a esse centro, com tantos amigos queridos, encarnados e desencarnados, trabalhando, aprendendo, ensinando e ouvindo. É sempre um grande prazer trabalhar nesse centro, coordenando
com muito amor e, principalmente, recebendo todo o auxílio do alto, para que possamos dar o nosso melhor para o centro espírita, simplesmente amor. Fiquem com Deus, meus amados, e o Senhor sempre esteja em seus pensamentos, coração, alma e dentro do teu lar, dentro do lar amoroso, dentro do hospital que o seu amigo está, o berço do seu filho, e principalmente conectado a todos os espíritos. Amém. Fiquem com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Bom, então, a gente Encerra mais uma noite de reunião, com muita gratidão a cada um que aqui compareceu, muita gratidão a todos que estão aí lá, e a gente se despede com muito carinho até a próxima terça-feira. Quem quiser pode liberar o próprio microfone e a gente fala boa noite em conjunto. Vocês não estão me vendo, mas eu estou vendo todo mundo. Ali eu estava naquela cadeirinha lá. Então, um beijo para todos, pessoal, tá? Grande abraço e até a próxima terça, gente. Tchau. Tchau, fique com Deus. Boa noite a todos. Boa Um noite. abraço. Gente.